Olá, amigos! No vídeo de hoje vamos falar de repetição aninhada. Eh, a gente já viu o conceito de repetição no vídeo anterior, a gente fez aquele projetinho de desenhar linhas verticais e hoje vamos estender aquele projeto para desenhar uma quantidade de círculos dispostos em grade, conforme vocês estão vendo aqui no fundo do vídeo. Então vamos a esse projeto, que é o projeto que vai mostrar para a gente como fazemos repetição aninhada. Para isso, vou começar com o sketch do vídeo anterior, esse que nós terminamos o vídeo anterior. Vou fazer uma cópia dele. Vamos aqui fazer duplicate. Agora temos uma cópia, igual a que tínhamos antes. E agora vamos fazer algumas pequenas modificações, por exemplo, vamos fazer apenas 5 linhas, para ficar mais fácil de contar. Não precisamos desse let x igual a n aqui do lado de fora, isso porque o x, essa variável x, só é usada aqui dentro. Então, podemos declará-la diretamente aqui dentro, let x igual a map. E temos aí exatamente o que tínhamos antes. E agora vamos pensar em como desenhar os nossos círculos. Podemos aproveitar esse mesmo conjunto de linhas e fazer a modificação onde a gente, em vez de desenhar segmentos de reta com line, vamos desenhar círculos. Então, a expressão, a função que desenha círculos é circle, conforme já vimos em vídeos anteriores. Então, o círculo, os argumentos da função circle são a posição do centro, realmente na posição x, a posição y seria o centro da tela, ou seja, height sobre 2. O tamanho do círculo, não sabemos ainda, a ideia é desenhar os círculos, né, entre essas linhas aqui. Então, vamos colocar, por enquanto, alguma coisa com 40, não sabemos ainda, mas só para ver como é que a coisa funciona. Então, temos agora 5 linhas e 5 círculos, uma em cima de cada linha. Nosso objetivo agora queremos desenhar não 5 círculos, queremos desenhar 4 círculos entre cada par de linhas verticais. Para fazer isso, naturalmente, não vamos desenhar mais o mesmo número de linhas e o mesmo número de círculos. Queremos desenhar uma linha a mais do que o número de círculos. Então, vou aqui desenhar, vou até mudar essa expressão aqui, vou dizer assim, o número de círculos é n. E a gente vai desenhar um número de linhas, não de 1 até n, que vai desenhar 5, eu queria desenhar 6, né? 6 linhas. Isso para ter espaço para desenhar 5 círculos entre elas. Então, para fazer o desenho de 6 linhas, vamos começar esse for não de 1, mas vamos começar de 0. Se a gente começa de 0 e ele vai até n, temos todos os n, né, de 1 até n, e mais um que é o próprio zero. A nossa função, a nossa expressão que computa a posição x deve levar isso em consideração, ou seja, em vez de começar de 1, vamos começar de 0, e vamos ver o que acontece com esse código. Está parecido, está perto do que a gente quer, já que a gente está desenhando efetivamente os 5 círculos e as 6 linhas. Muito bom. Se a gente quer desenhar os 5 círculos dentro das linhas, esse cálculo do x deveria respeitar exatamente a mesma coisa que a gente tinha aqui, né? Porque a escala está diferente. Vamos então vou copiar essa linha aqui. Na verdade, a única coisa que a gente fez foi alterar de 1 para 0. Vou botar aqui 0. E aí temos exatamente os nossos 5 círculos. Eles estão em posição um pouquinho errada, porque eles deveriam estar centralizados entre as linhas, não é isso? Para fazer esse cálculo e fazer com que os círculos ocupem exatamente essas bandas, né? Essas faixas entre linhas, precisamos pensar em como dividir esse espaço aqui igualmente
para cada um dos círculos. Então vamos fazer aqui, vamos pensar juntos. A gente tem entre a margem esquerda e a margem direita, a gente tem a margem esquerda é o e menos m e a margem direita é m, ou seja, se eu subtrair um do outro, eu tenho espaço entre a margem esquerda e a margem direita. A gente quer dividir esse espaço todo por n, que é o número de círculos. Ou seja, o tamanho de cada círculo é exatamente esse. Então, agora a gente já pode colocar, em vez de 40, posso colocar exatamente t. Aí está. Então, o tamanho do círculo está correto, ele só está um pouquinho deslocado para a direita. É fácil levar ele para o tamanho, para o lugar certo, porque a gente vê que ele precisa ser deslocado de tamanho dividido por 2. Na verdade, o raio do círculo, que é a largura dividida por 2. Ou seja, em vez de desenhar em x, a gente vai desenhar em x menos t sobre 2. E agora temos a nossa sequência de círculos, nossa fileira de círculos encampadas aqui entre essas duas margens. Muito bom. Para a gente fazer uma grade, a gente precisaria repetir esse padrão várias vezes, um para cada linha, né? Para cada fileira de círculos. Como é que a gente faz isso? Repetindo exatamente esse mesmo código. Ou seja, se você repete isso aqui, né, que é o código que desenha os círculos, vou até apagar já as linhas, porque estão ocupando lugar e não serve para muita coisa. Mas nosso objetivo é desenhar essa fileira de círculos várias vezes. Como é que a gente faz isso? Simplesmente repetindo isso várias vezes. Vamos desenhar aqui isso tudo, vamos repetir isso com um for também. Naturalmente, não podemos usar mais a variável i, porque a variável i está aqui dentro, está definida aqui dentro. Precisamos usar uma outra variável, vou usar a variável j. Então, seja j desde não sei quantas fileiras seriam, vamos fazer um certo número de fileiras, de 1 até 5, j igual a j mais 1, e vamos repetir, né? Vamos botar a chave aqui, fechando aqui embaixo. É bom sempre quando a gente tem uma coisa dentro da outra, é sempre bom você dar um espacejamento para a direita, para ficar claro que isso está dentro daquilo. A gente chama isso de indentação, porque a coisa fica parecendo como uma porção de dentes. Então, como é que a gente indenta? A gente pode fazer isso manualmente, mas existe um recurso aqui do editor que chama-se Tidy Code. Ele faz isso para a gente, ele já dá uma arrumadinha, né, para desenhar. Vou até chegar um pouquinho para cá para a gente ver melhor. Para a gente enxergar essa indentação, ele já arruma o texto do código para a gente. Então, temos agora um for que repete um certo número de vezes, só que, naturalmente, se eu for rodar isso aqui, ele vai rodar e vai desenhar os mesmos círculos, todos um em cima do outro. Claramente, a posição de cada fileira não é mais raiz sobre 2, mas precisa ser calculada em função dessa variável de controle j. Podemos fazer alguma coisa do tipo let y seja y um valor que depende de j. Vamos fazer uma coisa simples, vamos dizer j vezes t, que é o tamanho, né, do círculo. Então, em vez de dizer height sobre 2, vamos fazer y aqui e a nossa fileira, né, as nossas diversas fileiras de círculos já aparecem. Precisamos, para terminar o nosso projeto, saber exatamente quantas fileiras a gente pode desenhar ou deve desenhar. A gente deveria desenhar tantas fileiras quantas caibam no na nossa altura da tela.
Então, vamos fazer a seguinte conta. Quantos círculos, né? Quantas fileiras cabem? A gente sabe que a gente tem height unidades. Cada círculo tem tamanho t. Então, quantos cabem? Vou chamar essa variável de... Seria aqui o número de fileiras. Então, quanto seria? Quantas fileiras teríamos? Seria alguma coisa do tipo height divididos por t. Ou seja, esse é o número de fileiras. Então, em vez de desenhar de 1 até 5, seria de 1 até S. Então, parece que funcionou. Pelo menos desenhou um bom número de círculos. E uma coisa que a gente talvez deva prestar atenção é o fato de que esse número S pode não ser um número inteiro. Vamos até imprimir ele para a gente ver. Print S. Com efeito, esse número não é um número inteiro. Ele vai repetir. Esse código está funcionando porque ele pergunta enquanto J é menor do que S. Na verdade, devia ser menor ou igual que S, não é isso? Menor ou igual que S, e estaria tudo bem. Porém, é bom a gente usar números inteiros. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Vamos desenhar, vamos fazer com que esse número aqui, em vez de ser simplesmente isso, vamos truncar, ou seja, vamos pegar do 7.7 não sei o quê, vamos pegar só o 7. Para isso, a gente pode usar a palavra floor, ou floor ou trunque. Vai ser floor. Floor deve funcionar. Então, quanto é que é? Aí sim, 7. Temos 7 fileiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 fileiras, que é o número de fileiras que a gente pode desenhar. Muito bom. Uma coisa que está errada nesse código é o fato de que essa margem superior e essa margem inferior aqui não estão iguais. Por que elas não estão iguais? Porque simplesmente estou dizendo a posição y é j vezes t. Então, isso não está levando em conta o espaço que eu tenho aqui em cima e que deveria ter aqui embaixo. Para fazer essa conta, vamos pensar qual espaço nós temos verticalmente? Height. Muito bom. Se a gente desenha T círculos de tamanho, perdão, S círculos de tamanho T, a gente está desenhando exatamente T vezes S, né? Estamos ocupando T vezes S é, fileiras de pixels no nosso desenho. Quanto sobra? Sobra S vezes T, né? É o número de fileiras multiplicados pelo tamanho de cada círculo, e disso a gente pode subtrair height. Então, height menos S vezes T é o tamanho da parte superior cinza mais a parte inferior cinza. Se a gente quer distribuir isso igualmente, tanto em cima quanto embaixo, o que a gente deveria fazer? A gente deveria levar esse número em conta. Vamos guardar isso em let alguma coisa do tipo K. K é ruim, né? Mas espaço E. Seja E height menos S vezes T. Isso tudo seria a margem superior e margem inferior, né? Isso, a soma dos dois. Para termos só a margem sozinha, a gente divide isso por 2. Muito bem. Agora sim podemos fazer a nossa conta e dizer: vamos colocar o y em não j vezes t, mas sim em E mais j vezes t. Observe que se a gente colocar
vamos deixar dessa maneira, E mais J vezes T, e agora teremos o nosso desenho dessa forma. O problema todo é que a gente está calculando essa coordenada aqui. Para a gente calcular o centro do círculo, a gente precisa também fazer y menos t sobre 2. Agora sim, temos o nosso layout completo. Podemos, inclusive, testar o layout usando outro tamanho de tela. Parece que funciona. Então, temos um certo número de fileiras, tantas quantas caibam na tela, com a margem esquerda e direita dada. E com isso a gente conclui esse pequeno projeto. A gente se vê no nosso próximo vídeo.